Olha só, a gente já tem as duas respostas mais importantes sobre The Last of Us até o momento, que é a origem da disseminação do fungo e por que não entregar a Ellie para a Fedra, para qualquer outro órgão, e sim especificamente para os vagalumes. Além disso, nesse episódio a gente teve a morte da Tess, triste, mas caiu atirando, e a gente também teve cenas de terror mostrando de fato o que é The Last of Us. Então vem comigo, vamos falar mais sobre isso. Fala, amante das séries, Mário Porto aqui para dizer então qual que é a origem da disseminação do Cordyceps, desse fungo em The Last of Us. E dizer também que esse segundo episódio não foi tão perfeito quanto o primeiro, mas ainda assim foi muito bom. E gente, lembrando que essa série ela é inspirada no jogo The Last of Us, porém ela não é 100% fiel. Ou seja, existem coisas que serão diferentes na série do que foi no jogo. Por isso, se você é um jogador de The Last of Us, deixa um pouquinho a história principal ali de lado, deixa o seu conhecimento de lado e assiste a série numa boa, curte a série e foca nos acontecimentos e nas informações da série, deixando as informações do jogo de lado. E é esse segundo episódio que deixa isso bem claro. Algumas coisas aconteceram bem diferentes nesse episódio do que aconteceram no jogo. Portanto, não tem por que ficar se prendendo ao jogo caso você tenha sido um jogador. Eu, como não fui jogador, tô bem tranquilo, tô assistindo a série, curtindo bastante e tô vendo que existe muito mais informação na série do que no jogo. Então isso me tranquiliza demais e faz com que a gente assista sem problema nenhum e sem preocupação de procurar respostas fora da série, como no jogo, ou em um livro, ou numa HQ, ou seja lá no que for. A série é a série e a gente pode assistir ela numa boa. Começando pela origem da disseminação do fungo. Na primeira cena ali do primeiro episódio, a gente está vendo dois cientistas falando justamente sobre disseminação de vírus, bactérias e fungo. E um deles fala sobre a impossibilidade da evolução do fungo, do crescimento do fungo nos seres humanos. O outro rebate dizendo que não sobrevive porque a nossa temperatura interna é acima dos 35 graus e por conta disso que ele não consegue sobreviver lá dentro. Então ele fala sobre vários fungos, inclusive sobre o Cordyceps, que é um fungo que existe no nosso mundo, existe no mundo real. Só que ele não sobrevive por conta da nossa alta temperatura interna. Só que ele rebate ele mesmo dizendo que, caso o mundo aquecesse muito, caso o planeta Terra se aquecesse, elevasse muito suas temperaturas, forçando uma mutação, uma adaptação dos fungos a essa alta temperatura, eles seriam capazes de sobreviver dentro da gente, fazendo com que a gente pudesse disseminar esse fungo por todo o mundo, acabando com a vida no planeta Terra. E esse fungo específico, ele tem uma alta concentração na Ásia, justamente por conta da temperatura lá na Ásia, e são mais de 600 espécies diferentes. E por isso faz tanto sentido que esse fungo tenha nascido, a disseminação dele tenha acontecido na Ásia e não na América do Sul, como acontece no jogo de videogame. E nesse segundo episódio, a gente consegue ver ali quase que o paciente zero. A gente consegue ver uma mulher que morreu, ela tá com uma mordida na perna, e aí ele chama uma professora, especialista em micologia, que é a área da biologia que estuda os fungos, para que ela pudesse tentar identificar e explicar para eles o porquê que isso aconteceu. E qual que é a ideia que ela dá? Exploda bombas. Acabe com Jakarta, acabe com a Indonésia, exploda o máximo de bombas possível para evitar com que esse fungo se dissemine pelo mundo. E lembra que eu falei no meu último vídeo que o cenário todo destruído, principalmente ali de Boston especificamente, que é o que mostra, aquele cenário é nítido que veio de um monte de explosão de bombas. Então tá fazendo sentido o que eu falei no primeiro vídeo com o que aconteceu agora. E uma coisa bem interessante que a professora diz é que a farinha, o trigo, o grão, ele é um substrato maravilhoso para o fungo. E é assim, juntando todas essas informações, que a gente consegue entender a origem da disseminação do fungo Cordyceps dentro de The Last of Us. O nosso mundo superaqueceu e, como o cientista falou, isso forçou uma adaptação, uma mutação do fungo para que ele pudesse sobreviver em altas temperaturas. E como a farinha, os grãos, são um excelente substrato para o desenvolvimento do fungo, essa área específica de Jakarta, por ser uma área com uma concentração muito grande de fungo do Cordyceps, fez com que essa fábrica fosse o local perfeito para eclosão desse fungo, fazendo com que ali tivesse o paciente zero e fazendo com que assim a gente tivesse essa grande disseminação global pela exportação dessa farinha produzida ali
totalmente contaminada por esse fungo. E é aí que entra a Ellie, pois ela é imune, algo que fica evidente no primeiro capítulo, mas que só se aprofunda agora no segundo. Sendo assim, ela é a origem da cura, que leva a gente a perguntar: por que todo esse auê, por que toda essa dificuldade, por que atravessar a cidade para poder levar a Ellie para os vagalumes e não simplesmente entregar ela para um órgão governamental, como por exemplo a Fedra, para que eles possam desenvolver a cura? E isso é uma resposta que na verdade não está dentro da série, mas que basta você entender um pouquinho de política e da indústria farmacêutica para saber exatamente o porquê disso. A Fedra é uma organização governamental e toda organização governamental visa lucro, controle e poder. Por conta disso, se eles descobrissem a cura, alguma forma de curar ou de evitar que as pessoas fossem infectadas por esse fungo, eles iam ter um controle absurdo em cima de todos os seres humanos da Terra, fazendo com que isso gerasse ali uma concentração de poder e, obviamente, lucro. E ia voltar àquela velha história de que sempre foi antes desse mundo apocalíptico em que eles vivem. E ao que tudo indica, os vagalumes são os bonzinhos da história, eles são os rebeldes, os revoltados, os que não se entregam a esse controle de poder das zonas de quarentena. Sendo assim, eles seriam aqueles que poderiam desenvolver a cura e salvar a humanidade sem visar lucro, sem visar poder, sem visar controle. Simplesmente ajudar a humanidade a se curar. Então, é exatamente por conta disso, eu tenho certeza, não é necessário ter uma resposta clara disso na série, provavelmente isso virá em algum momento, mas é óbvio que conhecendo a indústria farmacêutica e conhecendo de política, não é muito difícil a gente juntar 1 mais 1 para encontrar 2 nessa equação que mostra que a Ellie precisa ir para as mãos de pessoas que não tenham relação com o governo, e sim pessoas que tenham relação com a vida humana, pessoas que querem a cura geral e que possa acabar então com essa disseminação desse fungo, evitando a erradicação da raça humana no planeta Terra. Então temos essas 2 grandes respostas aí, que são talvez as respostas mais importantes, não da série, mas da série até o momento, com toda certeza. E aí eu parto para a segunda parte ali do que eu falei lá no começo. Por que essa série, esse segundo episódio não foi tão bom quanto o primeiro episódio? Simplesmente porque o primeiro episódio foi uma introdução e todo o primeiro episódio é sempre muito melhor. Mas não deixa de ter sido excelente, principalmente por cenas tensas de terror, cenas de suspense incrível que essa série entregou nesse segundo episódio. Algo que está faltando ultimamente aí nos nossos streamers. O primeiro episódio ele ficou responsável ali muito pela criação daquela narrativa de emoção, de apresentar os primeiros grandes protagonistas, mostrar quem são eles, por que eles estão ali, dar uma pincelada um pouco na história de cada um deles para que a gente já criasse um grande vínculo, prendesse a gente. E conseguiram fazer isso com maestria, sem dúvida nenhuma. Enquanto esse segundo episódio focou basicamente ali no trajeto entre a zona de quarentena e o State House. E é nessa sede do governo de Massachusetts que tudo acontece. Então eles deveriam ter levado a Ellie para lá, para essa base que é ali, né? A State House é uma das bases do vagalume, só que chegando lá, um deles provavelmente foi infectado, começou a infectar outras pessoas, começaram a se matar e no final das contas não sobrou ninguém, a não ser um único infectado, que é aquele que dá o sinal mostrando que os fungos conversam entre si, porque eles têm as suas raízes na terra. Então, um infectado, quando tem contato com o fungo ali no chão, no solo, essa informação pode ser passada para vários outros infectados e é assim que a gente é apresentado a essa inteligência que eles têm, essa inteligência que eles dividem por meio da ligação do fungo por baixo da terra. Cara, isso é muito insano. Me lembra até um pouco Stranger Things. E diferentemente do jogo, onde a Tess morre por conta da Fedra, aqui ela morre por ter sido infectada. E aí, na verdade, ela não morre por isso, né? Ela acaba tirando a própria vida para dar tempo do Joel e a Ellie poderem fugir sem que tivesse vários infectados atrás deles, principalmente porque esses que estão indo atrás deles são corredores. Então a gente tem os corredores, tem os espreitadores e tem também os instaladores. A gente é apresentado a esses 3 já nesse segundo episódio. E uma coisa muito legal que eu observei também nesse segundo episódio foi a crescente conexão gerada entre o Joel e a Ellie.
Então a gente pode ver em algumas cenas, como por exemplo dentro do hotel, quando ela cai em cima do piano, na hora que ele vai ajudar ela a levantar, faz com que ele na hora se desprenda dela do tipo, não, eu não quero isso pra mim, eu não quero me envolver. Significa que ele já está se envolvendo, e é óbvio, a Ellie ela tem 14 anos de idade, praticamente a idade da filha do Joel lá antes dela morrer. Então isso é inevitável, ele começar a criar esse laço junto com ela. E a segunda cena que deixa isso bem evidente é quando eles estão lá no terraço, ela vai embora, ele fica sozinho olhando para ela e de repente ele olha para o relógio dele, que é o maior vínculo, né, afetivo ali, a maior lembrança afetiva que ele tem da filha dele é aquele relógio, por isso até que ele não tira o relógio do punho, por mais que ele esteja quebrado. Então aquela simples olhada mostra de fato que está gerando ali um laço, um elo, uma conexão muito bonita entre os dois, uma conexão de pai e filha, que a Ellie ainda não demonstrou tanto como ele está demonstrando para ela. Então, provavelmente nos próximos episódios a gente vai começar a ver esse vínculo acontecendo muito maior e principalmente da Ellie para o Joel e não somente do Joel para a Ellie. Então a gente pode fechar sabendo que agora a gente sabe a origem da disseminação do fungo, a gente sabe o porquê a Ellie não é entregue para as organizações federais e sim para um grupo de rebeldes chamado Vagalumes. A gente sabe que agora a Tess não estará mais entre nós. A gente sabe também que muita coisa da série está ficando diferente do jogo, criando aí esse paralelo, por mais que siga a mesma história central, ainda assim existem acontecimentos paralelos diferentes. E a gente sabe também que os monstros, os diferentes estágios de infecção também são iguais aos do jogo, e a gente já conheceu só nesse episódio 3 estágios diferentes. E agora me diz você, o que você achou desse capítulo? Quais são as suas expectativas para os próximos episódios? E também o que você achou desse vídeo. Segunda-feira eu volto aqui com o terceiro episódio, que vai ser passado no domingo que vem. Quinta-feira tem vídeo novo no canal de indicação de série boa, e já sabe, né? É um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!